Olá, meus alunos, queridos acadêmicos. Meu nome é professor Cláudio Melquias Medeiros, sou professor do curso de Direito da Univille, nas disciplinas de Direito Civil e Teoria Geral do Processo. Daremos andamento agora ao estudo do direito de propriedade. Lembrando que o direito de propriedade é um direito real sobre coisa própria, né? É o direito real de maior importância dentre os diversos direitos reais. Veremos hoje, então, o objeto da propriedade, o que o direito de propriedade abrange, as espécies de propriedade, a extensão da propriedade, a limitação da propriedade e a aquisição, algumas das formas de aquisição. Também falaremos sobre registro e averbação do imóvel. Objeto da propriedade. O objeto da propriedade é toda coisa corpórea, incorpórea, móvel ou imóvel. Então, esta é a abrangência da propriedade, sobre o que ela se estende. É importante você não ter dúvida acerca do que é a coisa corpórea, a coisa incorpórea, coisa móvel ou imóvel. Se tiver dúvida, vá no Código Civil e reveja esses conceitos. O que são bens incorpóreos? Hein? Bens incorpóreos são as coisas de existência imaterial, imponderável e intangível. Por exemplo, direito autoral, direito ao crédito, o know-how, o software, programa de computador, o direito de herança, por exemplo. Para Flávio Tartucci, ainda pode ser dado como exemplo de bens incorpóreos a propriedade industrial, o fundo empresarial, a hipoteca e o penhor. Ficou dúvida? Ficou claro, pessoal, o que são bens incorpóreos? Surge então uma pergunta. Qualquer bem incorpóreo poderá ser objeto de direitos reais? Será que todo o bem incorpóreo? Lembrando que também para alguns doutrinadores é considerado também como um bem incorpóreo a liberdade, a vida, são considerados como bens incorpóreos. No nosso entendimento, é que todos os bens incorpóreos podem ser objeto de direitos reais, desde que não esteja relacionado com os bens relacionados à humanidade, por exemplo, liberdade e vida, né? Direito à vida, liberdade. Mas os bens incorpóreos, podem ser objetos de direitos reais, posto que são suscetíveis de apropriação e revestidos de valor econômico. Sendo os bens passíveis de valoração econômica, devem ser tutelados por direitos reais, os quais, conforme dito, se revestem das prerrogativas da sequela e da preferência, institutos fundamentais para a garantia de sua satisfação. Direito de sequela, só para lembrar, é aquele direito que me permite buscar a coisa onde ela esteja, onde ela injustamente ou com quem injustamente esteja. Tá? O direito de reivindicar. Esse direito de sequela é próprio de quem é proprietário. Espécies de propriedade. A propriedade poderá ser plena quando os três direitos do domínio, uso, gozo e disposição, estão concentrados na mão do proprietário e não existe nenhuma restrição. Podem pesquisar isso no artigo 1231 do Código Civil Brasileiro. A propriedade também poderá ser limitada quando existir alguma restrição, como, por exemplo, a propriedade esteja gravada com ônus real, como a hipoteca ou penhor, ou ainda em usufruto. Lembre-se desse direito real chamado usufruto, aquele exemplo que o prof já deu
onde o pai doa para o filho a propriedade, mas com reserva de usufruto para ele, para enquanto ele estiver vivo, ele usufruir, certo? Da propriedade. Então haverá uma restrição com relação ao direito do proprietário, que é o filho, que é considerado como nu proprietário. Por quê? Porque a posse da propriedade não ficará com ele, ficará com o pai, que é o usufrutuário. Perfeito? Vamos adiante. Extensão da propriedade. Até onde alcança a propriedade sobre um bem? Qual o limite vertical? Qual o limite horizontal? Será muro? Será cerca? Será o rio? Será montanha? Vejam que eu estou falando de propriedade de bens imóveis. E o limite vertical? Até que altura e profundidade do solo o proprietário é dono? Sugiro então que seja visto o artigo 1230 do Código Civil e o artigo 176 da Constituição Federal. Existem algumas limitações com relação a isso. O proprietário pode impedir que o metrô passe por baixo de seu terreno? O que você acha? Você pode impedir que o vizinho construa uma garagem por baixo de sua casa? Qual é o teu entendimento? O proprietário pode impedir que um avião faça voos rasantes sobre sua casa? O que você acha? Vamos debater isso. Limitação da propriedade. A propriedade precisa cumprir a sua função social. Os minerais do subsolo pertencem à União. Vejam que é duas limitações. Se ela não cumprir a função social, poderá haver a perda da propriedade. E os minerais que se encontram no subsolo, que está previsto na nossa Constituição Federal, pertencem à União. Então há uma limitação. Eu não tenho a propriedade plena, total, de um imóvel, por exemplo, né? Existe uma limitação legal que diz respeito ao direito de vizinhança. Então, a maneira como eu uso o meu imóvel, tá? Eu posso utilizá-lo, usá-lo, sem que eu viole o direito do meu vizinho, e assim por diante. A desapropriação, que poderá ser de natureza administrativa ou de natureza judicial, dependendo da necessidade do próprio Estado. O tombamento, que é uma outra forma também de limitação, ou seja, eu não posso alterar a fachada do meu imóvel porque ele foi considerado como de patrimônio histórico. Vejam que há uma limitação. Eu já tenho dificuldade, eu não posso demolir, eu não posso dispor do bem como eu bem entender. A urbanização, ou seja, por motivos de loteamento, urbanização, estradas, e eu não posso construir em determinado local do terreno, eu tenho que deixar um recuo, eu tenho que deixar um afastamento da estrada, porque ali poderá vir a passar uma rodovia, uma ampliação da rodovia e assim por diante. As leis ambientais também são formas de limitação ao meu direito de propriedade. Vejam que eu posso construir, eu posso desmatar na minha propriedade rural até um certo limite de área. Eu tenho que manter, eu tenho que preservar uma parte da minha propriedade rural com mata, então se eu não fizer isso eu poderia sofrer sanções. Há uma limitação a este meu direito de propriedade. Perfeito? Entenderam? Vamos então adiante. Limitação jurídica, que é a desapropriação privada ou a desapropriação judicial, prevista lá no 1258 e no 1259 do Código Civil Brasileiro. Ainda um outro tipo de limitação, que é a limitação voluntária. Decorre da vontade do dono, do proprietário. Por exemplo, servidões prediais.
eu acordo, eu combino com o meu vizinho, vamos supor, um terreno onde há uma vista, há eu consigo, o meu vizinho, para conseguir ver a praia, eu não poderei construir um outro pavimento ou mais um andar. Então, eu combino com o meu vizinho de que eu respeitarei esse tipo de servidão, ou seja, haverá para o meu vizinho, por uma questão de compromisso particular, de compromisso voluntário, esse cuidado, para haver harmonia entre vizinhos e assim por diante. Então, há uma limitação chamada limitação voluntária. Veremos agora as formas de aquisição da propriedade. A aquisição, ela é chamada de aquisição originária quando não há vínculo com o dono anterior. Não há nenhuma restrição. Exemplo, acessão, uso capião e ocupação. Agora, o que se entende por acessão, por uso capião e por ocupação? Vocês conhecem? Já ouviram esse termo? Vou citar um exemplo. Acessão, quando a propriedade, quando a propriedade a propriedade é acrescida, tá? Há uma ampliação natural. A propriedade faz limite com o rio, por exemplo, e o rio, naturalmente, ele se afasta da sua margem, tá? E a, a área da propriedade, há um aumento de área, tá? Então, esse acréscimo, ele é considerado como uma aquisição originária, que não havia proprietário anterior. É óbvio que se o rio se desloca, se ele só diminui, tá? Tudo bem, vai acrescer tanto na tua propriedade quanto na parte do vizinho, porque o vizinho tem a propriedade no outro lado do rio. Mas o que eu gostaria de deixar claro é que não há, nesse caso, a interveniência de um proprietário anterior. Não havia proprietário anterior. Então, o proprietário, o proprietário do imóvel onde foi acrescido essa área chamada de acessão, essa forma de aquisição, ele vai regularizar e a propriedade dele vai aumentar. Outra forma é a uso capião, ou seja, pelo uso, pelo exercício da posse mansa pacífica durante um determinado tempo, há esta possibilidade de aquisição da propriedade. Vejam que não haverá interveniência do dono anterior. A propriedade, ela vem limpa, sem qualquer ônus de impostos, de taxas e assim por diante. Tá? É uma forma chamada então de originária. A outra forma é a ocupação, onde existem umas regras, tá? Onde o terreno não tem dono, certo? E se ocupa e depois esta ocupação pode ser regularizada como propriedade, certo? Veremos maiores detalhes mais à frente, mas eu fiz questão de esclarecer para a gente não seguir à frente sem ter uma ideia do que sejam essas três formas de aquisição da propriedade. A outra forma é a forma derivada, decorre do relacionamento entre pessoas. Exemplo, contrato de compra e venda, uma sucessão hereditária. Tá? O novo dono adquire nas mesmas condições do dono anterior. Ou seja, se eu herdo um imóvel e sobre esse imóvel há ônus, por exemplo, há uma hipoteca, há impostos atrasados e assim por diante, essa propriedade chega até mim, vem a mim com estes ônus, com essas dívidas, tá? Que para regularizar eu vou ter que quitar, vou ter que pagar e assim por diante.
como se tornar dono de bens imóveis? Tá? A necessidade do registro, tá? O registro, que é uma forma de aquisição derivada. O registro é feito na matrícula, que é a ficha que detém todas as informações de um imóvel, em ordem cronológica, de natureza constitutiva ou declaratória, no cartório de registro de imóveis. Então, observem que quem não registra não é dono. Tá? Já vamos falar sobre isso. Quando falo em registro, eu me reporto à Lei 6.015, Lei dos Registros Públicos, lá de 1973, e traz no seu artigo 67 o seguinte: no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro, a hipoteca, serão feitos o registro da hipoteca, contrato de locação, usufruto, contrato de promessa de compra e venda, incorporação, loteamento, arrematação e leilão, permuta, doação, desapropriação, legitimação de posse, etc. Ou seja, tudo que ocorre com o imóvel é registrado na sua matrícula. Também serão feitos a averbação, a construção. Então, além do registro, é feito também a averbação. Do que? De construção, alteração do nome de rua, o nome de prédio, alteração do nome por casamento, divórcio, demolição, desmembramento, reserva legal, cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade ou incomunicabilidade do bem. Ainda com relação a registro, existem algumas características que a gente deve visitar. Por exemplo, o registro de imóveis ele tem fé pública, ele é presumido como verdadeiro. As suas certidões são presumidas como esses registros feitos na matrícula de imóveis são considerados como verdadeiras. Por isso que você vai ao exercer a atividade advocatícia e quando houver envolvimento com registro de imóveis, você vai perceber que eles são extremamente formalistas, né? Muita formalidade, muita obediência ao que está escrito na lei dos registros públicos, nas resoluções do tribunal. Então, esteja preparado. Por quê? Justamente para nós não perderem essa questão, essa credibilidade considerada como fé pública. Agora, há a possibilidade de retificação do que for registrado, desde que haja um erro, por exemplo, um erro material, uma nulidade de um registro na escritura de compra e venda, por exemplo, de imóvel, na escritura de doação, na escritura de cessão por usufruto, ou por meio de um mandado judicial. Então, há a possibilidade de retificação do que foi registrado, do que foi averbado. Outra característica é a obrigatoriedade, ou seja, o cartório de registro de imóveis competente é aquele onde se encontra o imóvel. Tá? Você pode checar isso lá no 1245, parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro. Também como característica nós temos a continuidade, ou seja, o registro deve obedecer uma sequência lógica, né? Uma sequência temporal de tudo que ocorreu naquele imóvel. Lembrando que o princípio da publicidade vigora nesse caso, né? No caso dos direitos reais, e a propriedade não escapa disso também. Ou seja, eu como cidadão, eu tenho direito de requerer no cartório de registro de imóveis uma certidão acerca de um determinado imóvel, uma certidão atualizada da matrícula do imóvel. Pois se eu tenho interesse em adquirir, eu preciso saber qual a situação desse imóvel. Perfeito? Muito bem. A seguir, vou disponibilizar alguns artigos que tratam, né, sobre o que nós vimos nessa aula.
Um forte abraço a todos. Continuem se cuidando. O coronavírus ainda está aí atuando, né? Até quando eu não sei, mas e depois que passar, vamos seguir a vida. Um forte abraço.